Olá, tudo bem? Eu sou o Ricardo e aqui falamos sobre família. E hoje vamos falar novamente sobre relacionamento, casamento e sobre as 5 linguagens do amor. Já falamos sobre algumas, né, como tempo de qualidade, falamos sobre palavras de afirmação e hoje vamos falar sobre servir, sobre serviço. Pois é. Cada um entende a linguagem do amor de sua própria forma. É como inglês, português, grego, italiano. Porém, nós podemos aprender uma nova língua. E as linguagens do amor são as formas com as quais nós expressamos nosso amor. Algumas pessoas têm, incrivelmente, as 5 linguagens. Outras têm uma, outras têm duas. E nós precisamos entender qual é a nossa linguagem, a forma de expressar o amor, a do nosso cônjuge, como ele entende o amor, como ele expressa o amor, para que a gente possa se alinhar. Se você só tem uma linguagem, você pode aprender a outra, pode aprender a do seu cônjuge, pode aprender a falar a linguagem dele para se comunicar melhor e ensinar a ele a sua linguagem. Mas uma coisa é certa: o amor é uma linguagem universal. Por mais que ele tenha seus jeitos de falar, ele vai falar sempre no sentimento. E o amor constrange. O amor, ele muda paradigmas, ele quebra barreiras. E quando falamos das linguagens que o amor fala, né, é como se o amor fosse uma pessoa que falasse com você apontando. Porém, ele pode falar verbalizando. E ele pode falar simplesmente pegando sua mão e levando até lá. O amor vai falar assim, falar com atitude, que vai fazer você entender o que ele quer dizer. Porém, quando entendemos a linguagem, tudo vai ficar mais fácil. Então, quando falamos da linguagem servir, é aquela linguagem que muitas vezes nós vemos a nossa avó, a nossa mãe tendo. Quando você chega lá e você quer um doce, você quer um café, toma um suquinho e está sempre ali fazendo algo para te agradar. Porque essa linguagem eles aprenderam com seus pais e acabaram reproduzindo. E muitas vezes nos ensina. Só que no mundo de hoje essa linguagem tem ficado cada vez mais esquecida, porque no próprio ritmo frenético do mundo acabamos esquecendo um pouco. E também porque o mundo tem uma ideia. O tal do amor próprio, o ciame, reciprocidade, ou seja, só dê o que lhe derem primeiro. E isso é errado. Porque para aprendermos, né, para sermos um, precisamos aprender a viver a dois. E viver a dois significa eu falar a linguagem que meu cônjuge possa entender e eu me esforçar para entender a linguagem que ele fala. A primeira coisa que precisamos entender é o seguinte: todo aquele que se casa para ser feliz já casou errado. Porque nós devemos casar para fazer nosso cônjuge feliz. E quando o marido entende isso, ele se esforça para fazer a esposa feliz. Quando a esposa entende isso, ela se esforça para fazer ele feliz. E ambos serão felizes. Quando eu boto minha vontade como prioridade acima da vontade do meu cônjuge, as coisas não vão funcionar, vão desandar. Então, as linguagens do amor vêm para tentar resolver essas coisas. Então, Gary Chapman, né, com suas terapias de casais, ele foi entendendo isso e trouxe para nós essas informações. E a linguagem do servir é muito interessante, porque muitas vezes o seu cônjuge, ele não sabe expressar verbalizando, eu te amo, né? Você é o amor da minha vida, mas ele sabe verbalizar servindo, cuidando de você, quando ele leva um copo de água na cama, quando ele leva seu suco, quando quer fazer um café da manhã, quando quer fazer algo por você, independente de ser homem ou mulher. Nós vemos essa linguagem em ambos, tanto nos homens quanto nas mulheres. Muitas vezes a pessoa tem a dificuldade de se expressar, mas ele faz essas coisas como forma de falar, forma não verbal de dizer eu te amo. Nós vemos pessoas que se esforçam muito para mostrar isso através do mostrar o amor através desse comportamento. Quando você
vê uma mulher que é muito zelosa com o marido, toma muito conta de sua roupa de uma forma muito pessoal, toma conta das crianças. O marido, quando chega para a mulher, sempre lembra daquele doce que ela gosta, daquela comida, sempre lembra de fazer algo por ela. Aquilo é a forma que ele tem de servir. O servir é uma linguagem do amor muito forte, mas que muitas vezes é mal interpretada. E muitas vezes faz com que aquele que está sendo servido não entenda aquilo como uma forma de amar, mas como uma forma, né, de que a pessoa simplesmente é um servo. Não. A linguagem do servir é uma forma muito pura de fazer e eu acho que ela é uma das mais belas, que é quando você se dispõe, né, ao outro para fazer algo para que ele se sinta bem. Quando ele se importa muito com aquela pessoa. Quando ele chega, sempre está ali querendo dar uma massagem, querendo fazer uma coisa, querendo fazer outra. É a forma que ele tem para dizer: eu te amo. Então, quando nós percebemos que o nosso cônjuge tem essa linguagem, aquela pessoa tem aquela linguagem, pai, mãe, filho, ele também gosta que você faça aquilo. Que você, né, aceite aquele serviço. E é interessante que a pessoa que serve, uma forma que ele entende muito o amor é quando você expressa gratidão por aquele serviço. Quando você se sente feliz por aquele serviço. Quando você é receptivo àquela atitude. Então, quando uma pessoa expressa o amor dele através do serviço, seja grato, mostre gratidão, sorria, receba aquilo. Às vezes a pessoa chega, seu marido, e diz: eu quero dar uma massagem nos teus pés. Em vez de você, não quero não estou afim, aceite, deixe, aproveite, agradeça, elogie. E de vez em quando faça o mesmo por ele. Quando aquela mulher chega, amor, você quer um café, quer um suco? Diga que sim, aceite, elogie, seja grato. Nós temos que entender que quanto mais entendermos essa linguagem e colocarmos em prática no nosso relacionamento, mais ele vai ficar sólido e duradouro. Por que os casamentos se acabam tanto? Por causa da falha de comunicação. Por que tanta gente diz que tem problemas de incompatibilidade, gênios? Depois de casados, não percebeu essa incompatibilidade antes. Porque quando se casam, com o tempo, começam a ficar acomodados e começam a procurar em volta aquilo que estão ignorando dentro de casa. Ou que dentro de casa está falhando. Então, quando você casa, você tem que entender que você tem que se conectar cada vez mais com o seu cônjuge. E tem que aprender como ele interpreta as coisas, como ele fala as coisas, você tem que se conectar com ele. Você precisa se conectar e tomar uma atitude para que aquilo tenha uma direção diferente. É necessário entendermos essas linguagens, como a linguagem do serviço. Não devemos confundir o servir com uma pessoa que é um empregado. Não devemos confundir uma pessoa que ama demonstrando isso como uma pessoa que é subserviente, como uma pessoa que é dependente sua, que precisa atender suas necessidades. Não devemos confundir o serviço dela com uma obrigação, mas devemos ser gratos e, né, na medida do que conseguirmos, falar a mesma linguagem. Devemos deixar sempre claro para o nosso cônjuge qual é a forma que entendemos o amor. E também entender qual é a forma que ele entende o amor para que possamos equalizar e falar a mesma linguagem. Isso vai tanto deixar teu casamento mais sólido, mais firme e duradouro, quanto vai restaurar aquele casamento que foi partido, que foi falido. Porque, por mais que o casamento tenha se acabado, sempre vai ter uma interação. Sempre Deus vai fazer com que haja uma conexão, um contato. E quando houver, você vai poder expressar o seu amor e vai poder curar algumas feridas, vai poder restaurar algumas coisas e vai fazer com que ele volte, né, cada vez mais para você até chegar à restauração. A grande questão é que essas linguagens, elas são essenciais para o relacionamento. O relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, na família como contexto geral e também no seu trabalho, na sua igreja. Pois as pessoas têm suas formas de amar e amigos amam, né? Irmãos amam, parentes amam.
Agora, lógico, é um tipo de amor diferente, mas não deixa de ser amor. Por isso precisamos entender essas linguagens e pôr em prática. É uma questão de vivermos bem. E quando aprendemos a falar a linguagem do amor, com certeza iremos viver bem. Então, que você possa entender mais essa linguagem, pesquisar um pouco mais e pôr em prática ela, e verá grandes resultados. Você verá que sua vida vai mudar profundamente. Quando você começar a olhar a linguagem que seu cônjuge fala, quando você entender a linguagem que ele fala, você vai usar isso para falar de amor a ele. Quando você entender a linguagem que teu marido ou tua esposa fala, a linguagem que teu filho fala, você vai começar a usar essa linguagem para transformar a relação entre vocês. E você vai ter um bom resultado. É quando nós aprendemos o jeito que Deus expressa o amor dele e começamos a nos relacionar melhor com Deus. Pois Deus usa a nossa linguagem do amor para falar sobre amor a nós. E nos ensina isso para falarmos com nossos cônjuges. Então, que você possa entender a linguagem que teu cônjuge fala e começar a pôr isso em prática. Você precisa resgatar seu casamento antes que seja tarde. E você precisa lutar para mudar essa realidade. Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração.